E aí, beleza? Augusto Neres aqui mais uma vez, dia 5 de novembro de 2025, mais uma vez, que é concursos, questão número 173873 do Enem. Bora lá. Apenas uma pergunta sobre essa questão. Uou, que zoom! Com base nos dados do gráfico, verifica-se que, comparado ao ano de 1970, o percentual de oferta de energia oriunda de recursos renováveis em relação à oferta total de energia em 2020 e 2002 apresenta contribuição menor, maior e por quê? Bora dar uma olhada no texto associado. Primeiro, o que a gente tem que entender aqui? O que ele está pedindo pra gente? Bora reler aqui. Comparando ao do ano de 1970, o percentual de oferta de energia oriunda de recursos renováveis em relação à oferta total de energia em 2002 apresenta contribuição, ou seja, em 1970, a energia renovável, AER, possuía X contribuição percentual. Agora ele quer saber em relação, comparando-se a 2002, essa mesma energia renovável possui qual porcentagem? Na verdade, ele não quer saber a porcentagem, ele quer saber se esse aqui que a gente não sabe é maior, ou seja, a contribuição da energia renovável é maior, a de 1970, ou menor. E o porquê? Beleza, bora dar uma olhada nessas afirmações aqui. Olha, um martelo. Sim, bora lá. Para entender, bora dar uma olhada no texto associado, claro. Para se discutir em políticas energéticas, é importante que se analise a evolução da oferta interna de energia, do país. Essa oferta expressa as contribuições relativas das fontes de energia utilizadas em todos os setores de atividade. O gráfico a seguir apresenta a evolução da no Brasil, de 1970 a 2002. Beleza? Oferta interna de energia em porcentagem, ou Para dar uma olhada aqui. A gente tem que ter um foco maior no que ele está apresentando e também no que é renovável. E aqui, como tem petróleo, também no que não é renovável, porque petróleo não é renovável. Primeira coisa aqui, a gente tem que identificar quais energias são renováveis e quais não são renováveis. E aqui, identificar também a porcentagem, tá? E o ano. 70 aqui é o último e 2002 é o contrário, 1970 é o primeiro e 2002 é o último. Então, a gente pode dar uma ideia de que essa linha bem aqui já indica bastante, na verdade, tudo que a gente precisa saber sobre a questão. Então, a gente precisa comparar as energias renováveis daqui, comparar com as daqui e ver se a importância delas diminuiu ou aumentou. Porque não tem uma alternativa que diga, permaneceu a mesma. Não, é tudo menor, maior. Então, isso é isso que a gente tem que ver. É maior ou é menor? Para descobrir. Primeiro, para ver quais são renováveis e quais não são renováveis. Derivado, olha, outras podem ser renováveis ou podem não ser renováveis. Então, é bom que ela não tenha aumentado tanto assim. Dentro dela deve ter com certeza renováveis e não renováveis. É bom que ela não tenha aumentado tanto. Ela aumentou, mas não tanto, porque isso nos ajuda a descartá-la, ignorar que ela existe aqui e dar uma olhada só no aspecto geral. Derivados de cana-de-açúcar, etanol, metanol, essas energias aí que são renováveis. Então, essa primeira energia aqui é renovável e ela aumentou. A energia renovável aqui aumentou. Então, na cana-de-açúcar, teve um crescimento aqui. Um crescimento bacana, interessante. Aqui o último, já que 1970 é o primeiro ano, a gente pode analisar de uma forma bem direta aqui com a linha ele está encostando aqui na esquerda. Enquanto esse aqui, a linha está encostando na direita, e dá para ver que cresceu aqui, Só aqui, e aqui tá menorzinho, aqui tá maior. Interessante. Lenha e carvão vegetal.
aqui o cerne da questão. Em 1970, o carvão vegetal e a lenha eram bastante usadas. Entretanto, com o passar dos tempos, agora em 2002, eles diminuíram muito a sua quantidade. Por quê? Por causa da transmissão de gases de efeito estufa que eles produziam. Provavelmente, eu não estudei esse assunto, mas deve ser por isso, já que as outras energias aqui, como hidrelétrica, que era baixa, agora aumentou. Então, lenha, que é considerada, que é a palavra considerada não sustentável, ela diminuindo propiciou o crescimento de outras. Ela diminuiu e isso não fez com que as outras aumentassem, mas as outras aumentaram junto com a diminuição dessa aqui. Não deve ter uma relação de causa e efeito entre elas, mas é interessante ver que elas estão conectadas, querendo ou não. Agora, interessante, né, que o carvão diminuiu, mas o petróleo não, né? O petróleo quase a mesma coisa, isso não aumentou, não é verdade? Interessante isso, né? Muito interessante. Existe carro com água, mas não dá pra produzir, né? Interessante, muito interessante. Parecem coisas. Não sei o que parece, mas parece. Agora, lenha e carvão vegetal. Isso aqui é interessante porque é uma confusão de energia renovável e sustentável. Certinho no papel. Faltou esse espaço aqui. Sim, energia renovável e energia sustentável não são a mesma coisa. Por exemplo, a lenha e carvão vegetal, são energias renováveis. Por quê? Porque junto com o reflorestamento de qualquer tipo de árvore, porque como o carvão vegetal está ligado à biomassa, isso faz com que ele possa ser recuperado junto com o reflorestamento. Então, se ele é renovável, ele é tecnicamente infinito, como a biomassa o é. E a lenha é similar, porque vem da madeira, e a madeira pode ser colhida da árvore, e a árvore pode ser replantada infinitas vezes. Não infinitas, né? Porque o infinito é inalcançável, a não ser para Deus. Mas isso não é filosofia, então posso ter a licença poética de falar aqui infinitas vezes, mas enfim, não é essa a questão. A questão principal é que lenha e carvão vegetal são energias renováveis, mas não são sustentáveis, porque elas transmitem CO2, eu acho que CO2, não tenho certeza, mas o CO2 eu sei que é um gás que esquenta a terra, causa efeito estufa. Não sei se carvão e lenha queimados geram CO2, devem gerar com certeza, porque na combustão lá do gás oxigênio, mais a palavra, acho que é energia, né? Não sei. Energia gera água e CO2. Então, na queima desses combustíveis aqui, deve gerar CO2, com certeza. Gera CO2, porque queimar qualquer coisa gera CO2. Então, até porque tudo que não é queimado, tipo hidrelétrica, energia eólica, energia solar, elas são todas cana-de-açúcar. Não, cana-de-açúcar é queimada, né? Tô falando besteira, eu não sei do que eu tô falando. Mas enfim, elas liberam gases que são poluentes. Lenha e carvão vegetal são renováveis, mas não são sustentáveis. Então sim, elas contam com energia sustentável. Então, por enquanto, o que é sustentável daqui são essas duas, carvão vegetal e cana-de-açúcar derivados. Então aqui, tava gigantesco, a energia renovável tava muito grande, e depois aqui, se considerasse essas duas aqui, diminuiu a porcentagem. Agora hidrelétricas, aumentou, aqui tá menos e aqui tá mais. Esse aqui, considerando as três, né? Desconsiderando esses outros aqui. E o carvão natural, ele aumentou também. O carvão natural não é energia renovável. O carvão natural é tirado da mineração. E esse carvão aqui, ele esgota. Ele é esgotável, ele é formado com o passar de milhões de anos de fósseis de dinossauros e essas coisas, como o petróleo. Então, não, ele não é natural, ele é finito, como o gás natural, que está bem aqui embaixo, que aumentou também. Então, tudo isso aqui, desconsiderando esses outros, se tudo isso aqui é renovável, tudo isso aqui, carvão natural, até o petróleo e derivados, são não renováveis.
Se a gente der uma olhada aqui, ó, considerando que lenha e carvão vegetal eram renováveis e que eles tinham grande influência aqui na matriz energética nacional, na oferta interna de energia, significa dizer então que essa energia aqui renovável, ela possuía grande influência. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui até, dessa linha preta aqui, ó, essa linha preta aqui, até essa bundinha aqui da caneta, ó, essa coisinha aqui, ó, esse negocinho aqui, era o percentual da energia renovável. Tudo isso aqui. E depois, com o passar do tempo, opa, cadê? Diminuiu. Ah, não, marquei errado, marquei no gás natural. Era tudo isso aqui, ó. Desse aqui até hidrelétrica, ó. Até isso aqui, ó. Tudo isso aqui era energia renovável. E energia renovável, depois com o tempo, ela foi perdendo seu valor. Porque o petróleo permaneceu o mesmo, o gás natural aumentou, o carvão natural também aumentou. E então, houve sim um aumento de hidrelétrica, mas o carvão vegetal, que era o principal das renováveis, diminuiu bastante. E a gente pode pensar, mas a energia de casas, elas vêm tudo de hidrelétrica, então como é que pode ter tanto petróleo assim? É porque isso aqui é oferta interna de energia total. Ó, contribuições relativas utilizadas em todos os setores de atividade. Ou seja, os carros, não só os carros, mas os aviões, ônibus. Eu não sei se avião usa gasolina normal, de petróleo. Deve usar, mas eu não conheço, então não posso afirmar isso. Mas se pensar que pelo menos 3 a cada 5 brasileiros têm um carro, 3 a cada 5 brasileiros que são empregados, até motoristas de Uber, taxistas, todos eles têm um carro, todos eles abastecem um carro, e isso aumenta a contribuição relativa utilizada isso aumenta a quantidade de petróleo nesse setor de atividade, que é o mobilístico, automobilístico. Então a gente pode ver aqui, ó, daqui pra cá, ó, daqui pra cá, ó, eu não consigo fazer isso, não consigo abrir um quadradinho com o meu mouse, mas daqui pra cá, até a hidrelétrica, em 2002, é menor que aqui em 1970 por causa da redução da lenha e carvão vegetal. A hidrelétrica não foi capaz de substituir tudo que a lenha e carvão vegetal produzia, tipo, como se essa área aqui fosse perdida, ó. Essa pequena áreazinha aqui foi perdida, bem aqui, ó, embaixo, com o crescimento do carvão natural. Deu pra entender? Então a gente sabe que isso aqui, ó, foi menor. A gente sabe que em 2002 a energia renovável foi um percentual menor que o de 1970. Então a gente pode descartar a C, D e E. Mas bora ler elas depois. Menor, pois houve expressiva diminuição do uso de carvão mineral, lenha e carvão vegetal. Não. Expressiva diminuição do uso de carvão mineral? Não. O carvão mineral foi utilizado. Ele aumentou, na verdade, o seu uso. Então não pode ser essa aqui. Então sobra a letra B. Menor, pois o aumento do uso de derivados de cana-de-açúcar e de hidroeletricidade não compensou a diminuição do uso de lenha e carvão vegetal. Sim, correta questão, realmente. Ah, até esqueci de falar da cana, né? Sim, ela aumentou também. Pronto, falei da cana. E aqui todos que dizem maiores estão errados. Para analisar mesmo assim. Maior, pois houve aumento da oferta de hidroeletricidade, dado que esta utiliza o recurso de maior disponibilidade do país. Não, quem usa o de maior disponibilidade do país é o petróleo. Então tem duas coisas erradas nessa questão. Letra D. Vou cortar aqui. Letra D de dado. Maior, visto que houve expressivo aumento da utilização de todos os recursos renováveis do país. Visto que houve expressivo aumento da utilização de todos os recursos renováveis do país, até lenha e carvão vegetal, são todos, tinha que incluir eles também, mas eles não foram incluídos, porque houve uma diminuição da lenha e carvão vegetal, que são energia renovável, mas não sustentável. Então a D está errada. Letra E, maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás natural e dos outros produtos derivados
da cana-de-açúcar maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás natural. Houve um pequeno aumento? Isso é relativo, né? Um pequeno aumento do gás natural. Olha, para quem não tinha nada, tem um pouco, é muito. Isso é relativo. Mas bora de considerar isso. Bora pensar que sim, realmente houve um pequeno aumento. Uau, tá legal. Pois houve um pequeno aumento da utilização do gás natural. Show de bola. E dos produtos derivados da cana-de-açúcar, não. Eles aumentaram, ó. Aqui era pequenininho, aqui ficou maiorzinho. Então, não. Tá errada, a letra B é certa. Será? Show de bola. E